people, good morning. Let's talk a little bit about English, okay? So, English is the best subject of all. Inglês é a melhor matéria de todas. Chocolate. A pessoa surge com chocolate. Chocolate is the best thing in the world. Chocolate é a melhor coisa no mundo. Alguém duvida? Enzo is the funniest boy in my classroom. Enzo é o é o garoto mais engraçado na minha turma. Todas essas construções frasais foram possíveis com o uso do superlativo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Let's talk about superlatives. Let's go! So people, let's continue, yes? Vamos continuar falando sobre o grau superlativo. Superlative, yeah? Então, até as aulas anteriores, nós falávamos do grau comparativo e nós, no grau comparativo, precisamos ter 2 pontos, né? Já que é uma comparação, você precisa ter 2 pontos para que haja essa comparação. No grau superlativo isso não existe, porque quando você emprega o grau superlativo, você está destacando aquela pessoa, aquele objeto, aquele lugar dos demais, né? Até fiz um desenhozinho assim, olha, maravilhoso, vocês sabem, né? Vocês estão aos poucos conhecendo meus dons artísticos. Então, assim, ó, você coloca, né, aquele objeto que você está utilizando, aquela pessoa que você está utilizando na sua frase, como um todo, tá? Então, aqui eu tenho uma parte, aqui eu tenho um todo. O superlativo é assim, um destaque em relação àquilo. Ninguém se compara àquela pessoa, por exemplo, no quesito que você está abordando. Por exemplo, who is the tallest boy in your classroom? Quem é o garoto mais alto na sua sala? Aí você vai dizer, o Pedro é o mais alto na minha turma. Pedro is the tallest in my classroom. Então, pode até ter outros garotos altos, mas o Pedro, ele se destaca em relação aos demais. Esse é o superlative. This is the superlative, ok? Esse é o nosso grau superlativo e é sobre isso que a gente está falando aqui. Para nós que já estudamos o grau comparativo, ó, it's a piece of cake, é moleza, a gente vai tirar de letra. Por quê? Porque o grau comparativo já trouxe pra gente as regras que a gente vai precisar aplicar aqui também. Só que lá no grau comparativo, quando eu queria dizer que Joana era mais alta que a Mônica, eu colocava o ER no final do tall. Eu diria, Joana is taller than Mônica. Yeah? Do you remember? Você lembra? Did you remember? Você se lembrou? Yeah? Então, você colocava ER no final do adjetivo. Aqui no grau superlativo, você vai usar EST, tá? Então, vem comigo, vamos dar uma olhadinha aqui nos exemplos que eu trouxe pra você pra tentar te ajudar, tá bom? Eu digo, my father is the oldest brother. Meu pai é o irmão mais velho. Então, ele tem vários irmãos e ele é o mais velho. Então, o que eu fiz? Eu peguei o adjetivo old e coloquei, EST no final. Além do EST no final, a gente tem que usar o artigo definido na frente, ó. The oldest. Ele é o mais velho. Então, você precisa definir. Então, você precisa utilizar o artigo definido também aqui no inglês, tá bom? Então, por vezes, num exercício, numa avaliação que eu passo, eu já coloco na frase o artigo para te facilitar, né? Mas é importante que eu destaque isso para que você entenda que é fundamental que o artigo definido apareça, ok? Aí eu tenho, Brazil is the most beautiful country. O Brasil, né? Então vamos supor que aqui seja o Brasil, ó. Comparado ao todo, a todos os países, eu estou dizendo que o Brasil é o mais bonito, é o país mais bonito, né?
Então esse é o grau superlativo. Se você observou bem o que eu acabei de falar, você percebeu que aqui eu tenho the oldest e eu acrescentei o EST no final. Já quando eu disse a frase sobre o Brasil, eu não acrescentei EST no final de beautiful e eu coloquei the must na frente. Lembra da regrinha lá do grau comparativo? Ó, a gente voltando. Adjetivo curto, ER. Adjetivo longo, eu colocava o que na frente? Todo mundo aí num coro. More. Yeah? Aqui eu estou falando sobre superlatives. Então, a gente continua nesse mesmo esquema. Adjetivo curto é de um jeito, adjetivo longo é de outro. Mas as terminações são diferentes e o que a gente usa antes também é diferente. Do que eu tô falando? Vem comigo. Se o adjetivo é curto, ó, short adjectives, se o adjetivo é curto, eu coloco ST no final, como eu fiz com old lá. Agora, se o adjetivo é longo, como é o caso do beautiful, eu já não acrescento nada ao adjetivo. O adjetivo permanece o mesmo. O que eu faço é colocar o the must na frente do adjetivo. Foi? Ficou claro isso aí? Então vem aqui comigo pra gente ver algumas pequenas exceções, tá? Então sobre isso aqui eu já falei, ó, pra você colocar um adjetivo no superlativo, é só você colocar o EST no final do adjetivo. Então eu tenho tall, vai ficar tallest. Só tallest? Não, the tallest, ok? Por isso que eu coloquei esse the assim, puxando pra cá, pra você lembrar que você tem que usar o the antes do adjetivo. Então tall vai ficar the tallest, yeah? Young vai ficar the youngest, ó. Peguei o young e coloquei EST no final. Até aí tudo bem? Tranquilo? Regra geral, adjetivo mais EST, ok? Oldest, tallest, youngest, yeah? Ok? The oldest, the tallest, the youngest. Vou repetir o artigo definido para vocês não esquecerem. Aí a gente tem essas exceções aqui. Da mesma forma que aconteceu no grau comparativo, vai acontecer aqui, ó. Se o adjetivo terminar com Y, você tem que tirar o Y e acrescentar IEST. Então, eu tenho o adjetivo pretty. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Nossa, muito cantor. Ah, viu? Ó, terminou com Y, eu tiro um Y e coloco IEST. Fica prettiest, yeah? Adjetivos consoante, vogal, consoante. Terminados em consoante, vogal, consoante, ou como é o caso do big, ele é escrito por uma consoante, com uma consoante, vogal e consoante. Quando isso acontece, o que eu faço? Repito a última consoante, tá bom? Ok? Então, biggest com 2 Gs. Se fosse thin, né, magro, thin também termina com consoante, vogal, consoante. Então, thinnest também é escrito com 2 Ns. Tá, gente? Então, ó, adjetivo curto, coloca o EST no final e esteja atento para essas exceções que a gente já tinha visto no grau comparativo e a gente volta a utilizar agora no superlativo. Se o adjetivo for longo, né, a gente esquece essa situação aqui, a gente esquece esse negócio de colocar EST no final, tá? O adjetivo longo, ele permanece o mesmo, sem você acrescentar nada. O que você precisa colocar é o the must na frente. Então, você quer dizer que Miguel é o garoto mais gato da sua sala, ele é o mais bonito. Miguel é o cara. O que você vai dizer? Miguel is the most handsome boy in my classroom, ok? Não existe esse negócio de handsomest. Colocar EST no final de adjetivo longo. Você usa o the must na frente, tá? Então eu trouxe aqui, ó, expensive, impactful, ó, o handsome que eu acabei de utilizar, são todos exemplos de adjetivos longos. Então no superlativo eles vão ficar como? The most expensive, the most impactful, the most handsome. Yeah? Is it difficult? Of course not. Claro que não é difícil. Estão tirando de letra, como tiraram o grau comparativo, agora no superlativo vocês vão arrasar.
Pra gente fechar, né? E você não esquecer dos adjetivos irregulares. Então, lembra lá do good, do bad? O good, que no grau comparativo é better. O bad, que no grau comparativo é worse. Lembram disso? Aqui acontece da mesma forma. Não existe goodest, não existe baddest, ok? Good no superlativo vai ficar the best. Lembra que eu falei lá na abertura da nossa aula? English is the best subject of all. Inglês é a melhor matéria de todas. Eu não disse English is the goodest, porque não existe goodest, tá? Good é the best no superlativo. E bad é the worst no superlativo. Não existe baddest, tá bom? Então preste atenção nessas exceções, nessas regrinhas. Cuidado com os adjetivos irregulares e você está pronto para arrasar utilizando o grau superlativo, tá bom? Olha só, a gente hoje vai fazer diferente, tá? Ao invés de nós fazermos juntos as páginas 58 e 59, que são as páginas relacionadas ao grau superlativo do nosso capítulo 6, você vai parar um pouquinho, você vai fazer com todo amor e carinho essas duas páginas e a gente vai corrigir juntos na nossa aula online. Então eu coloquei aqui, ó, do it, faça, pages 58 and 59, tá bom? Então a gente vai fazer essas duas páginas, quer dizer, vocês vão fazer essas duas páginas aí antes da videoaula, tá? Antes da videoaula não, a gente está na videoaula, né, gente? A pessoa surta. Antes da aula online, tá bom? Você vai fazer aí na nossa aula online. Nós vamos corrigir essas duas páginas juntos, onde a gente vai estar praticando isso aqui, ó, que eu acabei de falar, tá? E eu vou trazer outros exercícios para que você possa exercitar, né? Exercício, exercitar, workout. Ok, people? So, see you in our online class, ok? Vejo vocês na nossa aula online, dominando o superlativo pra gente colocar em prática lá e arrasar. Não esquece de aparecer na aula já com essas páginas feitas para você tirar as suas dúvidas. E assim você pode aproveitar muito melhor esse nosso encontro, tá bom? Estou ansiosa por esse momento. I miss you so much. See you!